Bom, o que mais a gente pode falar nesse primeiro momento sobre o ondulatório? Eu vou destacar aqui 2 pontos, na verdade 4 pontos. Eu vou destacar esse ponto, vou chamar de A. Esse ponto eu vou chamar de B. Esse ponto eu vou chamar de C. E esse ponto eu vou chamar de D. Tá? Esses pontos que estão mais acima em relação à posição de equilíbrio, né? Eu vou dizer que eles estão na crista da onda. Então, A e C estão na crista da onda. Tá bom? Enquanto que os pontos B e C estão no vale da onda. Tranquilo, galera? Então, guarde bem esses 2 conceitos, né? O que significa a crista? A crista significa o ponto de maior altura em relação à posição de equilíbrio, enquanto que o vale é o ponto mais abaixo em relação à posição de equilíbrio, tá? Nós costumamos definir uma distância muito característica, tá? Aparece bastante aí, vai nos acompanhar muito durante a ondulatória, que é a distância entre, só para deixar bem destacado, né? Deixa eu ver qual cor eu não usei ainda, acho que eu vou usar o branco. A distância entre 2 vales ou a distância entre 2 cristas, né? É o que nós vamos chamar de comprimento de onda, tá? A distância entre 2 vales ou a distância entre 2 cristas é o comprimento de onda. E ela significa exatamente a distância que é repetida ao longo de toda a onda. Porque assim, como essa extremidade executa um movimento harmônico simples, então existirá um padrão aqui na forma da onda. E esse padrão, né, essa repetição da forma da onda, é caracterizado por essa distância, chamado comprimento de onda, tá? Então, cuide que o lambda, né, é uma grandeza chamada comprimento de onda, né? Se é comprimento de onda, então a unidade, obviamente, no sistema internacional é o metro. E significa isso, pessoal, significa a distância que caracteriza o padrão num movimento ondulatório, tá? Perfeito? Bom, definindo essas distâncias, ainda falta definir uma coisinha que é importante também, que vai nos auxiliar quando nós estivermos estudando a interferência entre ondas, tá? Então, a gente vai falar disso daqui e vamos retomar mais na frente. Dizemos que os pontos A e C estão em concordância de fase, tá? Assim como os pontos B e C, tá? B e C, idem. B e C, idem. O que significa estar em concordância de fase? Significa que esses pontos, eles apresentam basicamente o mesmo comportamento. Ora, como eles estão no ponto mais alto como eles estão na crista, então eles meio que têm as mesmas características, vamos dizer assim, tá? Mas nós poderíamos pensar também, ó, que esse ponto aqui e esse ponto também está em concordância de fase. Como eu defini para você, concordância de fase significa ter o mesmo comportamento. No caso, qual seria o comportamento desses 2 pontos? Seria subir, né? Seria ter uma velocidade orientada neste sentido.
Tá ok, pessoal? A mesma coisa acontece para B e C. Não, que B e C? B e D, né? Desculpa, galera. Que não é C, tá? Você deve ter estranhado. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Na verdade, esses dois pontos aqui de baixo, né? Eles têm o mesmo comportamento. Agora, se nós tomarmos, por exemplo, os pontos A e B, né? Nós dizemos que eles estão em oposição de fase. Tá? Esses dois pontos estão em oposição de fase, assim como os pontos B e C e D, porque eles têm comportamentos distintos, tá bom? Pois bem, galera, o que mais falta falar sobre essa parte inicial de ondulatória? Basicamente é isso, o que vocês precisam lembrar, né? O que a gente vai precisar mais na frente, principalmente essa parte aqui, ó, de concordância, oposição de fase, quando nós formos falar sobre interferência.